convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, é um capítulo muito conhecido, e eu queria ler esse capítulo todo, queria que você prestasse atenção na leitura, apesar que você conhece, mas sempre a gente está sempre lendo e aprendendo a palavra de Deus, né? Espero que Deus comece a falar ao seu coração, aí, quando você estiver lendo junto comigo aí. Diz o seguinte: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas, que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordarem que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que se trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões,
para que não se me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reino de Ciro o persa. Feche os olhos, oremos. Pai, louvamos, exaltamos o teu nome. Deus, como é bom ler a tua palavra, como ela faz bem para a nossa alma, como ela nos encanta. Senhor, como o Senhor é um Deus poderoso, um Deus de milagre, que faz coisas tremendas, ó Deus, extraordinárias, que nós nem podemos imaginar. Quem poderia imaginar que Daniel sairia livre daquela cova dos leões, ó Pai? Ninguém, ó Deus, porque eram leões famintos, que esmigalharam os ossos das pessoas, e o Senhor livrou a Daniel, fechando a boca daqueles leões. E assim o Senhor continua fazendo milagres na nossa vida, um Deus tremendo e poderoso, que tem a última palavra e que nos livra de todo mal. E nós louvamos o teu nome nessa noite, e pedimos, ó Pai, continua falando ao nosso coração, me dá graça e sabedoria ao ministrar a tua palavra, dá inteligência ao teu povo, Senhor, para poder aplicar essa palavra, Deus, pois ela é santa, poderosa, transformadora e faz coisas tremendas na nossa vida. Ó Deus, fala-nos por misericórdia. Eu repreendo todo espírito maligno que queira roubar a palavra, trazendo confusão, distração, daqueles que estão aqui presentes, daqueles que estão online. Ó Deus, que o Senhor esteja nos falando, eu te peço isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar. Esse é um milagre extraordinário e uma das histórias mais contadas da Bíblia, desde a infância, né? Aqueles que cresceram na igreja, ou mesmo aqueles que não cresceram na igreja, mas ouviram alguém contar alguma história bíblica, né? Ouviram certamente essa história de Daniel e a cova dos leões, onde ele teve esse livramento extraordinário, um milagre na vida dele. Porque quando nós vemos aqui, poderia pensar, o rei ficou com dó de Daniel e deu comida para os leões. Não. Ao lançar os outros homens, as suas mulheres, as suas famílias, ali dentro daquela cova dos leões, o texto nos diz que eles esmigalharam, antes de cair lá no fundo da cova, eles já foram devorados, tamanha fome daqueles leões, tamanho o poder, né, da boca daqueles leões de destruição. Então, nós vemos aqui um milagre extraordinário, que nós contamos para as nossas crianças, que nós contamos para os nossos adolescentes, e nós mesmos, adultos, nós nos encantamos ao ler essa história, ao ouvir essa história, ao ouvir mensagens. Quantas mensagens eu já ouvi nesse texto, quantas mensagens eu já preguei nesse texto, mas sempre Deus está falando de uma forma diferente. E hoje eu queria falar exatamente sobre o milagre nas nossas vidas, e por que Deus fez o milagre na vida de Daniel.
Por que aconteceu um milagre na vida de Daniel? Exatamente por causa da sua postura, das suas atitudes, do seu jeito de ser diante de Deus. Ou seja, minha postura vai fazer com que aconteça milagres na minha vida. Essa é a realidade. Muitas vezes nós não vemos milagres acontecendo na nossa vida, não vemos as nossas orações sendo atendidas nas mínimas coisas, e a gente precisa pedir isso, né? Deus, opera na minha vida, faça milagres, faça coisas extraordinárias na minha vida, e Deus pode fazer esses milagres, mas para que isso aconteça, né, nós temos que ter uma postura de cristão verdadeiro. E no mundo que nós estamos vivendo, nós começamos a achar muito comum o jeito que as pessoas estão vivendo nessa vida, sem postura diante de Deus, sem uma postura verdadeira de um servo de Deus. E nós vemos em Daniel aqui uma postura, e eu queria falar exatamente isso. Você está aqui querendo milagres? Então tem uma postura de servo de Deus. Se você tiver uma postura de servo de Deus, Deus vai movimentar os anjos acerca da sua vida. Bocas de leões serão fechadas, com certeza, mares vermelhos serão abertos, muralhas de Jericó cairão, porque Deus, Ele tem prazer em fazer milagres, coisas extraordinárias na nossa vida, quando nós temos uma postura verdadeira de servo de Deus. E nós precisamos entender, Daniel era um homem que tinha defeito? Claro que tinha. Nenhum ser humano, né, que passou nessa terra, a não ser Jesus, todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus, todos tiveram que morrer por causa dos seus pecados. Daniel tinha defeitos também, mas nós temos que ter uma postura de servos de Deus, e vamos analisar esse texto, para ver quais são essas posturas que nos encantam na vida de Daniel, que levaram a acontecer milagres na sua vida, e Deus pode fazer esses milagres na nossa vida também, no dia a dia. Deus pode fazer que esses milagres aconteçam. Então vamos lá, primeira coisa que nós vemos, primeira atitude, primeira postura de Daniel, está exatamente no versículo 3, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta em Daniel 6, né? No versículo 3, que diz que ele tinha um espírito excelente. Olha o que diz o texto aqui, ó. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecer-o sobre todo o reino. O que existia sobre a vida de Daniel? Esse espírito excelente era o Espírito Santo de Deus. Ele era um homem cheio do Espírito de Deus. Se nós queremos milagres na nossa vida, nós temos que ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Isso não acontece de uma forma automática, acontece quando nós passamos a meditar na palavra de Deus, quando nós passamos a ter uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus, através de jejuns, através de uma postura de realidade na presença de Deus. Nós precisamos entender isso. As pessoas precisam olhar para nós como cristãos e ver que nós somos diferentes, que existe alguma coisa diferente na nossa vida. A igreja primitiva, eles começaram a chamá-los de cristão na igreja de Antioquia, exatamente porque eles eram muito parecidos com Cristo. Eles tinham a postura, eles queriam viver como Cristo tinha vivido nessa terra. E nós precisamos entender isso. Se nós queremos milagres na nossa vida, muitas pessoas têm falado, nós não vemos milagres como antigamente se via na igreja primitiva. Continuamos vendo, sim, na vida daqueles que têm o Espírito excelente, o Espírito de Jesus Cristo na sua vida, que tem postura, que as pessoas olham para ele e falam, não, ali está uma pessoa que tem um Espírito de Deus na vida dele, há alguma coisa diferente nessa pessoa.
Será que as pessoas têm visto isso na gente, no nosso trabalho? E é fácil na igreja, né, a gente ter uma postura, mas no nosso trabalho, como as pessoas têm nos visto? Como que é o meu trato com as pessoas? Como que é o meu jeito de ser? Como eu me porto com as pessoas? Como eu sou capaz de amar as pessoas? Esse espírito excelente que havia em Daniel, que fazia toda a diferença. Ele se distinguiu por isso. O rei Dario, o rei do império Medo-Persa, ele olhava para Daniel e falou: não, esse cara tem que ser o presidente, o principal, o que vai governar os outros todos, porque tem um negócio diferente nele. É o Espírito de Deus sobre a vida de Daniel que fazia toda a diferença. E por isso, milagre. Por isso, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E nós precisamos ter um compromisso com Deus. Segundo, fidelidade. Olha o que diz o versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam a ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele erro, nem culpa. Fidelidade. A fidelidade é uma característica de quem sabe que Deus governa todas as coisas. Daniel não estava preocupado em ser o rei. Daniel estava preocupado em servir. E Deus o colocava onde queria. Olha o exemplo de José. José do Egito, a mesma coisa. Deus o colocou porque ele tinha também um espírito excelente e era fiel. A fidelidade é uma característica que não agrada só aos olhos humanos, agrada a Deus. Quando Deus vê uma pessoa que fala assim: não, eu vou ser fiel em todas as coisas, fiel a Deus, fiel à esposa, fiel aos amigos, fiel à sua igreja, fiel, pessoa que tenha fidelidade, que ele não tem interesse. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas não estão importando de esperar com o tempo de Deus, para Deus colocá-lo naquele local de destaque. O jeitinho brasileiro, vamos levar desse jeito, quem sabe, passa a perna no outro, ultrapassa as pessoas, pisa nas pessoas. Isso não é uma característica que agrada a Deus. O que agrada a Deus é a pessoa que entende perfeitamente: Deus governa todas as coisas. Ele pega o mendigo e coloca no lugar do príncipe, o príncipe no lugar do mendigo. Deus está, Ele é que vai governar todas as coisas, Ele é que nos coloca na situação. Daniel tinha essa certeza no coração. Ele não estava fazendo aquilo tudo por interesse, é porque ele era fiel. Não procuravam na vida dele alguma culpa, algum erro, mas não achava. Ficha limpa, nada de cheque sem fundo, nada de enrolar as pessoas, nada de jeitinho, nada. Fidelidade. E quando a fidelidade na nossa vida, isso agrada a Deus demais. Deus certamente olha para cada um de nós e fala: não, vou fazer milagre, vou fechar a boca do leão, porque essa pessoa é fiel. Então nós precisamos entender que mais do que fidelidade para agradar as pessoas, fidelidade para agradar a Deus. Essa é a característica de Daniel. Deus deixou escrito aqui, a fidelidade deles. Eles procuraram na sua vida pessoal, procuraram na sua vida de trabalho, procuraram nos armários, procuraram alguma coisa que pudesse condenar Daniel. Nada podia condenar Daniel, porque ele era fiel, porque principalmente ele era fiel a Deus. Terceiro,
ele seguia a lei de Deus. Você quer agradar a Deus? Você quer que os milagres aconteçam na sua vida? Seguia a lei de Deus. O versículo 5 diz o seguinte: disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eles não acharam nada na vida dele de erro. Falaram, só tem um jeito. Vamos pegar ele na lei do Deus dele. Alguma coisa que está na lei vai desagradar o rei. E isso não está diferente nos nossos dias hoje. As pessoas tentam nos acusar, os que são fiéis, os que são tementes a Deus, de algumas coisas que tentando nos pegar, tentando nos tirar, nos acusar de alguma coisa. A verdade é essa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Esses crentes não gostam das prostitutas. Os crentes não gostam das prostitutas. Quem falou que nós não gostamos de prostitutas? Nós condenamos a prostituição. Nós amamos as prostitutas. Nós amamos qualquer pessoa que está em pecado, qualquer pecador. Não compactuamos com o pecado dessas pessoas. Não somos nós, a palavra de Deus. Eles tentaram pegar Daniel exatamente na lei. Vamos pegar ele na lei. Vamos pegar ele na lei. Isso estão tentando fazer com a gente. Estão tentando colocar palavras nas nossas bocas que nós não falamos. Pelo menos nós que temos a sabedoria de Deus, porque tem gente que às vezes fala coisa que não deve, mas nós amamos todas as pessoas, não importa quem sejam, nós amamos. O pecado é diferente. Eu amo, meu filho pode estar em pecado, mas eu continuo amando meu filho, não amo o pecado dele. Meu primo, minha tia, pode estar em pecado, continuo amando, mas não amo o pecado dele. Então, eles tentam colocar palavras na nossa boca, como tentaram fazer com Daniel. Vamos pegar ele na lei de Deus. E pegar o quê? Ele vai orar. E foi decretado que não podia se dobrar diante de nenhum rei, nenhum Deus, de ninguém, durante esse tempo. É o decreto do rei. Então, muitas vezes, por nós seguirmos a palavra de Deus, nós vamos estar sendo condenados por pessoas, mas não importa essa condenação das pessoas, porque se nós seguirmos a lei de Deus, nós agradamos a Deus. Importa mais agradar a Deus do que os homens. Foi isso que Pedro e João falaram, quando eles falaram com eles: olha, nós vamos soltar vocês da cadeia, tudo bem, mas vocês parem de falar de Jesus. Ele falou: como nós vamos parar de falar de Jesus? Importa mais obedecer aos homens ou a Deus? Nós vamos continuar falando de Jesus? Então, você quer agradar a Deus, você quer ver milagres na sua vida? Não importa o que vão falar da gente, não importa como eles nos olham lá fora, dizendo: vou pegar ele na lei de Deus dele, vou armar para ele em cima do que ele, muitas vezes, são as suas atitudes, é a sua postura, como eles tentaram armar para Daniel, porque ele orava. Ele falou: vamos pegar ele, vai ser fácil. Não importa, nós vamos continuar dobrando diante de Deus, e os milagres vão acontecer na nossa vida, em nome de Jesus. Não importa o que pensem da gente, mas nós vamos continuar firmados na lei do nosso Deus. Então, ele entenderam perfeitamente aqui que Daniel, ele era firme na lei do seu Deus. Você quer milagres?
Você quer que a boca do leão seja fechada? Siga a lei de Deus. E para nós terminarmos, quarto e último, ele era constante na oração. É impossível milagre sem oração. O versículo 10 diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Não foi agora que eu estou apertado eu vou orar. Não. Ele costumava. Era costume. Era sua prática diária. Se nós queremos milagres na nossa vida, não é só, agora eu estou com essa enfermidade, Deus pode operar? Pode, mas é muito mais fácil Deus fazer o milagre na sua vida, se você já tem o hábito, o costume de estar aos pés do Senhor. Você não pode imaginar quantos livramentos Deus nos dá, quando nós temos uma vida de oração. Você tem muito problema para resolver num dia, passe mais tempo pela manhã orando. Você tem problemas que você olha assim e não vê solução, acorde pelas madrugadas e ore acerca desse problema. Os milagres vão acontecer, mas tem que ser especialmente uma oração costumeira, uma oração que você faz sempre, um hábito, porque quem ora diariamente, várias vezes por dia, é porque tem prazer em conversar com Deus. Quando eu tenho um amigo, e eu gosto de conversar com ele, e eu converso com ele várias vezes na semana ou no dia, é porque eu tenho prazer nisso, porque faz bem para mim, é porque eu gosto disso. Então, se o meu melhor amigo, que é o meu Deus, eu devo passar tempo com ele, como Daniel costumava fazer. Daniel foi chamado amigo de Deus, amigo de Deus. É isso que Deus quer ser da gente, amigo. E um amigo que tem poder, ele faz qualquer coisa por você. E você pode ter o amigo mais poderoso do universo, que é Jesus Cristo, e que pode fazer milagres na nossa vida. Nós queremos os milagres, mas nossa postura não é uma postura de alguém para Deus operar milagres. Então, se eu quero milagres na minha vida, que a minha postura seja para que Deus possa operar os milagres na minha vida. Espírito excelente, uma vida cheia do Espírito Santo, fidelidade a Deus, você possa ser fiel, obediente, seguidor da palavra de Deus, ao ponto das pessoas falarem, só posso pegar ele na lei, porque fora da lei, ele é fiel em tudo, a gente não acha culpa nele, nem erro, não dá, vou pegar ele na lei, e constante na oração. Sem oração, nada muda, sem oração nada acontece, sem oração não há milagres. Por isso nós incentivamos, especialmente nesse culto da quarta-feira, o culto da vitória, você vir de uma forma constante, vir todas as quarta-feiras durante 7 semanas, é uma forma de persistência na oração acerca de alguma coisa. E todas as vezes a gente ouve uma palavra, a gente é preenchido pela palavra de Deus, a gente sai daqui cheio de fé e acreditando que, por maior que seja
a boca do leão que tentava te engolir, ela vai ser fechada pelo anjo do Senhor, em nome de Jesus. É isso que nós cremos. Nós não cremos um Deus que está lá no seu trono olhando e nos deixando aqui, sofrendo, passando por situações adversas, sem estar olhando para a gente. Talvez Daniel, na hora que foi lançado na cova dos leões, ele pode ter pensado, será que Deus está olhando? Mas Deus estava olhando tudo, assim como Ele olha para a gente, quando nós somos fiéis a Ele, quando estamos na sua presença, e que você possa pensar sobre isso. Você quer o milagre? Postura. Sem postura, pode até acontecer o milagre, mas com postura, os milagres serão uma rotina para você contar e ficar escrito, e para as outras pessoas poderem ouvir e se encher de fé, como nós nos enchemos de fé só ao ler esse texto. Basta ler esse texto, nós nos enchemos de fé. Então que Deus possa operar um milagre na sua vida. Eu não sei qual milagre você precisa, mas eu sei que tudo pode acontecer através das suas atitudes. Fidelidade, se encha do Espírito Santo, vida de oração, palavra de Deus, seja a base da sua vida, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, queria orar com você. Não sei o que você tem pedido a Deus, mas eu sei que Deus está aqui, assim como Deus estava ali, antes mesmo de Daniel ser lançado. Deus estava ali quando ele estava orando, Deus estava ali quando ele estava governando, Deus estava ao lado dele, dando inteligência, sabedoria. O Espírito excelente é o Espírito Santo que nos capacita, e Deus pode te capacitar, pode te dar o escape, pode te orientar, pode fazer um milagre, pode fechar a boca dos leões, pode fazer qualquer coisa. Deus é Deus, e Ele pode operar na sua vida, em nome de Jesus. Eu queria que você, neste momento, que precisa de um milagre, colocasse a mão no seu coração e falasse: Deus, eu preciso desse milagre, eu preciso, e eu quero ter postura diante do Senhor. Eu creio naquilo que o Senhor fez na vida de Daniel, e pode fazer na minha vida também. Pode ser nessa noite o seu milagre acontecer, em nome de Jesus. Nós não estamos aqui diante de um Deus que não seja real, e não estamos aqui vendendo uma fantasia, não. Nós estamos falando da palavra de Deus, de um Deus que tem compromisso com aqueles que o servem, e continua tendo com aqueles que o servem. Então basta que você o sirva em espírito, em verdade, você vai ver as portas sendo abertas, os milagres acontecendo, e Deus operando na sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, e te agradecemos, ó Deus, porque nós acreditamos em milagres, e acreditamos, Senhor, que o Senhor tem prazer em fazer milagres na vida daqueles que te servem verdadeiramente. Ó Deus, tem misericórdia da nossa vida, ajuda-nos, ó Pai, a ter essas atitudes, Deus, que o Senhor possa olhar para a gente, e possa escrever no teu livro, assim como o Senhor escreveu sobre Daniel. Ele tinha um espírito excelente, ele era fiel, ele tinha uma vida de constante oração, e ele me obedecia, obedecia a minha palavra, seguia a minha lei. Ó Deus, que seja assim na nossa vida, e assim eu sei que o Senhor vai nos achar, vai operar sobre as nossas vidas. E eu lhe peço, ó Pai, faça milagre na vida do teu povo, dá entendimento, ó Pai, que vale a pena te servir na totalidade, e não mais ou menos, ó Pai. O Senhor não é o Deus do mais ou menos, o Senhor é o Deus daqueles que realmente querem servir o Senhor em espírito e em verdade. Ó Deus, ajuda-nos nessa caminhada, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas imperfeições, e nos ajude, ó Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém.